que eu quero compartilhar com vocês nesta noite diz respeito à nossa mudança de vida, diz respeito à posição que você tem que estar para que você possa acessar as bênçãos de Deus. Digo para você que se você não se relacionar com o Pai, se você não se relacionar com o Pai, você nunca vai entender qual é a grande bênção de Deus na sua vida. Se você não experimentar, sentir a presença de Deus, experimentar a transformação de Deus, o que vai adiantar você conquistar o mundo? O que vai adiantar você conquistar todas as coisas, sem ter um relacionamento verdadeiro com o Pai, sem experimentar a presença de Deus na sua vida? Olha, o abençoador é muito melhor do que as bênçãos que ele pode te dar. Agora, você só vai entender a profundidade desta verdade se você for um filho maduro. Um filho imaturo, e é muito natural que o seja durante uma idade, um neném, uma criancinha, ele ainda é imaturo para muitas coisas. Um bebezinho nasce, nós temos vários no cultos aqui que vêm, e eu amo quando as crianças vêm. Tem criancinha aqui que eu vi assim, sendo gerada, e hoje está aqui, correndo de um lado para o outro. Isso é uma bênção. A criancinha, quando ela nasce, você não precisa ensinar o mal para ela, ela já sabe. Ela pequenininha, quem que ensinou uma criança a morder? Quem que ensinou uma criança a tomar o brinquedo? Pega um menininho, bebezinho, tenta tomar uma coisa da mão dele que ele gosta. Ele não deixa, ele chora, ele briga. Agora, ele vai crescer e vai aprender. Ele vai se desenvolver. Olha que bênção lá, ó, falando. Glória a Deus. Ó, o outro aqui, ó, bênção. Hoje nós temos muita criança, assim, proporcionalmente as pessoas no culto, é sempre muito bebê. Glória a Deus por isso. E converte muita criança aqui nesse culto também. Graças a Deus. Quando ele crescer, ele vai desenvolver, ele vai aprender essas coisas. Assim nós, no mundo espiritual, não podemos ser bebezinhos a vida toda, não podemos ser criança a vida toda. Então, quando você é um filho imaturo, você prefere muito mais os presentes do pai, muitas vezes, do que a presença dele. Se a gente não amadurece, cresce espiritualmente, você fica vindo aqui na igreja só para pedir bênçãos para Deus, mas você não quer nada com Ele. Você não quer estar com Ele, você não quer ser confrontado, você não quer ouvir, você não quer crescer, você só quer receber. Aconteceu isso comigo aqui. Eu tive um problema nessa área aqui, eu quero só que Deus resolva, não quero que Ele me ensine. Olha, Deus não é esse pai. Se te falaram que Deus é esse pai, não está na Bíblia que Deus cria filhos mimados. Não, Deus quer que você aprenda. Se teve um problema financeiro, Deus não quer só te dar o dinheiro que você precisa, botar o Pix lá para sua conta, lá, pim, chegou o Pix, para pagar tudo. Não, Ele quer que você aprenda a lidar com as finanças. Ele quer que você aprenda a se relacionar com o dinheiro, para que você não ande sempre endividado. Que eu digo assim, olha, sabe o que paga a dívida? Sabe o que paga a dívida? Não pergunta para sua esposa, não quero briga no culto. Sabe o que paga a dívida? Pergunta para você mesmo, vou te responder. O que paga a dívida não é dinheiro. Você fala, aí não, aí, desculpa, você errou feio. É dinheiro sim. Não, não é. Dinheiro paga conta, mas o que paga dívida é administração. Vou te provar por quê. Pega uma pessoa toda empipinada financeiramente. O que é uma pessoa empipinada financeiramente? É aquela que chega em casa, chega os boletos de cobrança, ela só amassa e joga fora, ela nem olha. Liga da Renner, ela nem atende. C&A nem atende, cartão de crédito nem atende. Vai jogando tudo, vai lá fazendo aquela bola de neve. Deixa aí, não quero nem ver. Aqui, ó, eu não quero ver. Aí você pega aquela pessoa e fala assim, olha, junta aí tudo que você deve. Quanto que é? Junta tudo. Aí ela fala assim, olha, tudo mesmo? Tudo. Fala, então tá, ó. Então, juntando tudo, as Rinodê que eu comprei, tudo, dá
R$17.578. Fala, então tá, 17.578, vou te dar 18. Toma, vai lá e paga tudo. Daqui 30 dias ela está devendo 20. Desse jeito. Se ela não parar para administrar, para analisar, falar assim, não, peraí, olha, eu não posso gastar mais do que eu ganho. Eu tenho que parar de ficar saindo e comprar tudo que eu quero. Eu tenho que parar de usar crédito como renda. Né? Você já viu aquele negócio? A pessoa fala assim, quanto que eu posso gastar por mês? Deixa eu ver. Eu posso gastar o meu salário, mais o crédito que eu tenho no cartão, mais o cheque especial. Eu posso gastar tanto. Não, não é. Não é assim. Se essa pessoa não mudar o comportamento, ela vai estar sempre com esse problema. Agora isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Se você não mudar o comportamento com a sua esposa, você vai estar sempre com problema com ela. Se você não mudar o seu comportamento com seus amigos, você vai estar sempre com problema com o amigo. Se você não parar de contar suas coisas para os outros, você vai estar sempre se frustrando. Né? Quando você fala assim, fulano, ele contou um negócio meu para os outros, mas quem contou para ele foi você. Por que você foi contar? Por que você foi contar? Meu amigo, ele montou um negócio, ia montar uma loja de açaí na minha rua, que eu tive uma ideia fantástica, mas a ideia era boa demais, a loja ia ficar bombada, e ele está bombando lá, ele correu lá e abriu na minha frente. Quem contou os planos para ele foi você. Para que você contou? Então nós temos que aprender muitas coisas, para que a gente não fique andando frustrado, para que a gente não repita os mesmos erros, para que a gente possa melhorar a cada dia, para que a gente possa parar de mentir para si mesmo. E muitas vezes, sabe o que é o pior de mentir para si mesmo? É você começar a acreditar nas suas próprias mentiras. Isso é o pior. Esta mudança de vida, ela só é possível se você colocar em prática os ensinamentos que estão na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é mudança de comportamento do início ao fim. O tema da mensagem dessa noite é santidade. Santidade. Eu falo algumas vezes de santidade aqui, deve ter mais de uma mensagem que eu preguei aqui com o tema santidade. Mas muitas vezes nós damos uma conotação à santidade, quando fala assim, santidade, olha, tem que ser santo. É o seguinte, eu levo para uma coisa só religiosa. Só religiosa. Então ser santo, agora eu sou santo, eu vou falar diferente. Eu vou usar umas roupas diferentes. Eu vou falar assim, meu filho, minha filha, iremos almoçar hoje aqui na santidade do Senhor. Virar outra pessoa. Tem gente que acha que tem que orar assim. Quando você ora assim, a não ser que for seu jeito, tá? Aí se for seu jeito, mas se você fala de um jeito, e aí você vai orar de outro, Deus ele vai rir de você. Né? Imagina a relação que Deus tem com você, é uma realização de pai para filho. Eu tenho os meus filhos estão lá brincando. Já a pessoa fala assim, Estevão, vem cá. Ele fala, meu pai, o que tu queres do teu servo? Eu falei, rapaz, doido, o que está acontecendo? Então se você fica aí falando de um jeito que é o seu jeitinho, é o seu jeito, aí você vai orar lá no seu quarto e fala, Senhor, Deus da glória, nesta noite fria de quarta-feira, se é o seu jeito, mais uma vez vou falar, se é o seu jeito, tudo bem. Agora se não é, daqui uns dias Deus vai falar com você, para com isso, fala normal, fala do jeito que você fala. Então esta relação da gente com Deus, ela tem que estar muito alinhada da palavra de Deus, do que a palavra de Deus pede para a gente. E a gente observa as coisas naturais, a maneira que a gente se relaciona com os nossos filhos, a maneira que nós devemos relacionar com Deus também. Então a santidade, ela não é só uma coisa religiosa, ela não é só um jeito, ninguém determina se você é santo. Não é uma pessoa que vai olhar para você e dizer, agora você é santo. Não é isso. Você não vai ser santo porque você foi no congresso A, B ou C. É muito bom ir em congresso, já fui em muitos, aqui nesse lugar onde nós estamos, aqui nesse púlpito.
Aqui já foi palco de congressos que lançaram palavras proféticas para o mundo inteiro. Muitas pessoas de vários lugares do mundo estiveram aqui, neste púlpito. Ana Paula Valadão já fez muitos congressos aqui, nossa pastora, nossa irmã. Tantas pessoas vieram dos Estados Unidos que eu nem lembro o nome. Luiz Hermínio, Ricardo Robortella, pastor Antônio Cirilo, pastor Márcio Valadão, nosso pastor. Sabe quem já veio aqui nessa igreja, lançou palavras proféticas aqui? Rick Warren. Rick Warren é um pastor, escritor que escreveu 40 dias com propósito. É isso mesmo, pastora Ceira? 40 dias com propósito. 40 dias com propósito. Um homem muito famoso no mundo inteiro, conselheiro de presidente. Inclusive, quando o Rick Warren veio aqui na igreja, há uns 15 anos atrás, gente, eu estava aqui e alguém olhou para mim, não sei se era o pastor Felipe, alguém falou assim: pastor não, eu era estudante de seminário. Falou assim: ó, o senhor vai levar o Rick Warren para o hotel. O homem só fala inglês, junto com os dois caras que só falam inglês. E eu fui levar eles para o hotel, depois que acabou o culto aqui. Meus irmãos, no caminho, eles começaram a orar dentro do carro. E quando chegou lá no hotel, um moço que estava falando com ele, junto com ele, falou assim: olha, ele quer falar uma coisa com o senhor. E eu desci. E ele profetizou na minha vida, o Rick Warren. Só, gente, que ele falava inglês, eu não entendi inglês, eu não entendi nada. Nada que ele falou. E falou um monte de coisa. Eu falei: oh, meu pai, usava alguém para traduzir agora. Mas ninguém traduziu. Não guardei a palavra de mim, então eu não sei o que ele falou. Talvez, quem sabe, né, que nós estaríamos um dia hoje falando da palavra de Deus. Quem sabe foi isso. Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, a santidade é um estilo de vida. Santidade não é para ser vivida dentro da igreja. Santidade não é para ser vivida quando você for ler a Bíblia. Santidade é para ser vivida no seu namoro, nos seus negócios, na sua amizade, nas suas viagens, em tudo o que você fizer. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro 1, 15. Colocar na tela também para quem está em casa acompanhar com a gente. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Você deve ser santo porque Deus é santo. Você deve ser santo porque sem santidade ninguém verá a Deus. A santidade é uma separação para Deus. Quando a gente se separa para Deus, nós estamos buscando a santidade. Então, quando eu separo a minha vida para Deus, falo: a minha vida aqui nessa terra vai ser para Deus. Você é santo. Esse lugar aqui, ele é santo porque ele é separado para Deus. Um dia é santo porque ele é separado para Deus. Então, santidade é um estilo de vida em tudo aquilo que você fizer. Começa a aplicar isso, fala assim: mas eu vou aplicar o quê? O que eu vou aplicar em tudo aquilo que eu fizer? Você vai aplicar uma palavra que vai mudar toda a história da sua vida, se você quiser, que se chama obediência. Se você resolver hoje na sua vida obedecer a palavra de Deus, você vai começar a ficar livre dos seus medos, você vai começar a ficar livre dos pecados de estimação que você tem, você vai começar a ficar livre de palavras que foram lançadas na sua vida, você vai pular esses obstáculos que te prende, que te impede de crescer, que te impede de acessar as bênçãos de Deus, simplesmente pelo fato de que você obedeceu. Muitas coisas que aconteceram com grandes homens que estão na palavra de Deus hoje, não foi só porque eles fizeram grandes feitos, foi porque eles resolveram obedecer. E obedecer é nada mais do que você colocar em prática a palavra de Deus. Não tem nada que pode te santificar, nada santifica uma pessoa, nada, a não ser
ela começar a se submeter à palavra, a viver a palavra. O que Deus tem te pedido? Olha, eu recebo muitas perguntas lá no meu Instagram, do tipo assim, sobre o que é pecado. Pastor, assistir jogo de futebol é pecado? Pastor, fazer tal coisa é pecado? Viajar com o pessoal da minha empresa é pecado? Trabalhar em tal coisa é uma lista gigante. Olha, a igreja não tem essa lista. Se tivesse, de repente, seríamos automáticos e mudaria tudo. Aqui eu vou te dar uma lista, irmão, você converteu? Vou te dar aqui, ó, 100 pecados que você não deve cometer. Já está te explicando aqui, você vive isso aí, pronto. Não, não é assim. Deus não te criou para ser robô. Deus criou para ter uma vida com Ele, para se relacionar com Ele e conhecê-lo cada vez mais. A única coisa que pode te santificar é a palavra. Você sabe muito bem, você não precisa perguntar para ninguém. Lógico que muitas coisas você vai aprender na Bíblia, mas muitas coisas que você precisa deixar, você já sabe. O que está precisando para você deixar é você tomar uma decisão, é se obedecer a palavra. Deus já tem te falado. Sabe quando você está escutando lá um rádio, aí fala daquele assunto que você estava pensando, rapaz, eu já estava em dúvida com isso aqui, e aqui está falando para não fazer, está falando para eu deixar. É Deus falando. Você está aí esperando uma voz audível que muitas vezes você não vai ouvir. Quando muitas pessoas falam, quando 99,9% de pessoas, pastores, e todo mundo fala assim, não, porque Deus falou comigo, ele não está querendo dizer que foi através de uma informação audível. Deus falou com ele através da palavra. Deus falou com ele através dos ensinamentos, através de outro irmão. Porque sempre que uma profecia vem na sua vida, ela vem de encontro a algo que você está buscando. Ela é uma palavra que, mesmo que ela é para te confrontar, mas ela vem de encontro já a uma coisa que você está buscando do Senhor. Fala, Senhor, estou nesse relacionamento aqui, será que é para eu insistir nisso? Você que está namorando, hein? Está namorando aí, está noiva, está com dúvida do relacionamento. Pintou dúvida, já fica esperto. Santifica o seu relacionamento, que jeito? Você submete esse relacionamento à palavra de Deus. Olha, eu vou fazer o que a palavra de Deus permite. O que está acontecendo nesse relacionamento que Deus já está falando com você? Deus está te mostrando. Tem muitos divórcios que começaram no namoro. As pessoas é que não prestaram atenção. Menina, como é que sabe, moça, como é que eu sei se esse homem é de Deus para a minha vida? Deus não me falou nada, queria que Deus me falasse. Olha, em poucos casos Deus vai falar assim, é esse, é aquela. Começa a observar na palavra de Deus. Começa a ver se aquela pessoa moça, eu vou te dar uma dica aqui, moça, então. Quer saber se esse homem é para você ou não? Estou com dúvida no meu relacionamento, quero me santificar. Quero santificar esse noivado, esse namoro. Eu quero saber se esse homem é de Deus para a minha vida. Começa a observar como ele trata a mãe. Começa a observar. Se ele estiver tratando mal a mãe dele, e você quiser continuar com ele, sem permitir que ele faça um tratamento na vida dele, você vai substituir essa mãe aí amanhã. Amanhã ele vai parar de tratar a mãe dele mal. Ele não vai mais tratar a mãe dele mal, sabe por quê? Ele vai ter você para tratar mal. Aí a escolha é sua. Olha se ele gosta de trabalhar. Se ele trabalha, se ele é uma pessoa assim, fala, não, eu faço as coisas, pai. Você está lá com 24 anos, soltando pipa, numa segunda-feira, 4 horas da tarde, soltando papagaio. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Você fala assim, pastor, mas aí quer estar sem emprego. Deixa eu te subir uma coisa. Eu tenho 42 anos, vou fazer 43. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Já tive 28 trabalhos diferentes na minha vida. Emprego vai faltar para muita gente. Agora, trabalho, para quem está com saúde, com vigor, não falta para ninguém não. Trabalho você pode trabalhar.
E eu, ao longo desses 42 anos de idade, comecei a trabalhar com 12, 30 anos que eu trabalho, nem sempre teve emprego. Eu fiz de tudo na minha vida. Tudo. Então começa a observar se essa pessoa gosta de trabalhar. Porque isso diz muita coisa. Uma pessoa que não gosta de trabalhar, vou te falar, você tem que ficar esperto com ela, moça. Então você começa a se santificar nessas coisas, começa a empenhar a palavra de Deus no seu relacionamento, lá no seu trabalho. Estão te propondo coisas lícitas lá no seu trabalho? Para ganhar dinheiro, dá para você ser honesto? Dá para você ser verdadeiro? Não dá, pastor, não dá. Eu mexo com um negócio que não dá. Não é santo. Santidade está nisso. Falar, mas daí eu não vou ganhar tanto dinheiro. Mas o que é melhor? Você ter paz, você ganhar pouco e ter paz, ou você ganhar mais e ter tormento, confusão? É assim que você santifica as coisas, colocando a palavra de Deus em prática, naquilo que você faz, em todas as coisas. Não adianta a gente trabalhar errado, a gente fazer coisa errada e ficar orando depois. Ah, Senhor, que as pessoas parem de me perseguir. Mas quem está te perseguindo? Pessoa que você fez coisa errada com ela, você enganou ela, você vendeu um negócio para ela, mentiu para ela, agora você quer que você está orando para ela parar de te perseguir. Então a gente fala, Deus, Ele é seu pai, Ele não é seu comparsa. Então Deus, Ele vai tratar com você quando você precisar ser tratado. E eu vou te falar uma coisa maravilhosa, você vai crescer muito na vida, se você aceitar ser tratado por Deus. Olha o que diz na palavra de Deus em João 17:17. Só a palavra de Deus pode te santificar. Vamos colocar aí na tela para você ler com a gente também. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, sem conhecer a palavra de Deus, não existe cura para feridas da alma. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra. Como é que a gente quer conhecer a Deus? A gente quer que Deus fale com a gente quer aprender as chaves do sucesso, igual o pessoal está pregando os segredos da sabedoria milenar. Se você não lê a palavra de Deus, como é que você vai saber? Sabe o que é o problema de você amar a Deus? Porque tem jeito, olha, o problema de você amar a Deus e não conhecer a Bíblia, eu vou te falar qual que é o problema. O problema é que quando você ama a Deus, você tem sede de Deus, e você não se submete a conhecer a palavra, você pode ser enganado facilmente. Uma pessoa fala assim, Deus está falando isso aqui para você fazer, hein? Deus está falando isso aqui, Deus está falando para você não ficar com essa pessoa aí não. Deus está falando para você largar esse emprego, Deus está falando para você tomar cuidado dentro de sua casa. Aí o cara já briga com a mãe, com o pai. Deus falou tomar cuidado dentro da minha casa, meu irmão está mexendo nas minhas coisas aqui, é ele mesmo, é ele que é o inimigo. Aí sei lá, você brigou com a sua família, destruiu a sua família, por causa de coisa que os outros falaram que Deus falou. Olha, vou dizer uma coisa para você, ninguém pode falar nada com você sobre Deus falou, que você já não saiba colocar em linha com a palavra dele. Pessoal, para Deus está falando isso aqui, mas isso aqui, a Bíblia não está falando disso. Agora, é uma coisa assim que a pessoa está falando com você, sobre que Deus está falando uma coisa, que você vai para um outro lugar, aí sabe o que você vai fazer? Se não tem uma coisa clara na Bíblia sobre aquilo, você vai orar. Você tem intimidade com Deus para isso. Senhor, olha, chegou um profeta para mim, porque a Bíblia fala assim, olha, julgai as profecias, não o profeta. Chegou um profeta para mim e falou isso, Senhor, eu quero que o Senhor confirma. Eu não quero agir por medo, eu não quero agir por assombro. Tem gente que trabalha só pondo medo nos outros. Não, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero que o Senhor fale, que o Senhor confirma. Aí Deus usa outra pessoa para falar com você, mas tem que estar em linha com a palavra. Deus não vai falar com você nada que já não esteja escrito na Bíblia. Deus não vai mudar isso aqui. Isso aqui é seu manual de sobrevivência. Isso aqui é o seu manual do sucesso, de uma vida de paz, está tudo aqui na Bíblia.
tudo que muitas pessoas estão ensinando aí. Tem muita gente ensinando coisa na internet como se ela tivesse inventado. E é tudo bíblico. Está tudo na Bíblia. Só que o problema é que às vezes as pessoas distorcem as coisas. E aí ela te engana. E tem muito caminho que parece lícito, mas no final é um caminho de morte. Às vezes não é uma morte física. Às vezes é a morte dos seus sonhos, por causa de ensinamentos que você ouviu errado. Às vezes é a morte dos seus relacionamentos. Às vezes é a morte do seu convívio familiar. Às vezes é a morte dos seus projetos. Por quê? Porque você ouviu uma informação errada. Porque alguém chegou para você e falou, vamos fazer isso aqui. E você não se santificou para aquilo ali. Você falou assim, peraí, cara. Eu escolhi separar a minha vida para Deus. Eu vou fazer o que Deus quiser. Eu vou fazer o que Deus tem para mim. Eu vou fazer a minha parte, mas eu não vou sofrer por nada que eu não consegui. Talvez Deus não tenha aquilo para mim. Quantas vezes você analisa a sua vida, você olha para trás, e você vê que há 10 anos atrás, você queria coisas, você buscava coisas, que você olha hoje e fala assim, graças a Deus que eu não consegui. Graças a Deus que eu não permiti isso aqui. Você abre o Facebook lá e olha quando você estudava e fala assim, graças a Deus que eu não casei com fulano. Estou vendo aqui, misericórdia. Deus te livrou. Agora, você fica insistindo nas coisas aí. Insistindo em projetos. Tudo é difícil, gente, mas tem coisa que não é para você. Não é que tem que ser fácil, mas olha, não insista, não invista em projeto falido. Se uma coisa vai tirar a sua paz, ela já é cara demais. Ela já é cara demais. Se uma coisa compromete o seu convívio familiar, não vale a pena. Não vale a pena. Não tem ninguém que no auge do seu sucesso pôde dizer assim, eu consegui o que eu quis, mas eu perdi a minha família, mesmo assim valeu a pena. Ninguém. Nenhuma pessoa. Se você já viu uma pessoa que falou isso, mostra para a gente. Porque eu tenho visto e ouvido pessoas do mundo inteiro, e eu nunca vi uma pessoa que perdeu a sua família e não se arrependeu. Eu nunca vi uma pessoa, de todas as pessoas que eu já ouvi, que disse assim, que não valeu a pena ter servido a Deus, que não valeu a pena ter feito bem, que não valeu a pena ter sido honesto. Não existe. Você vai ver sempre outros arrependimentos. Pessoas que se arrependeram de não ter sido honestas em momento oportuno. Pessoas que se arrependeram de não ter dado o valor para sua família enquanto ela tinha. Pessoas que se arrependeram de ter passado muitos anos da vida dela e ela não ter servido a Deus com tudo aquilo que ela tinha. Não ter servido a Deus com a sua juventude. Não ter servido a Deus com seus bens, com seu intelecto, com aquilo que ela tinha nas mãos. Esse arrependimento você vai encontrar. E eu estou falando essa palavra hoje sobre santidade, sobre você mudar o seu estilo de vida no que diz respeito a escolhas. Você escolher sempre este caminho da paz, esse caminho do bem, este caminho da humildade, este caminho de você agradecer por aquilo que você já tem nas mãos, para que você não seja uma pessoa que chegue um dia numa idade avançada e olhe para trás e diga assim, olha, vivi dias que não valeu a pena. Não valeu a pena ter chegado até aqui. Que você possa olhar para trás em tudo aquilo que você viveu e você ter percebido que valeu a pena você ter se esforçado para ser santo, você ter se esforçado para aprender mais sobre Deus, você ter se esforçado para servir a Deus. A primeira coisa que uma pessoa faz
quando ela resolve servir a Deus, não é aquela missão maravilhosa que ela foi para outro país, não é isso, não é aquele tanto de gente às vezes que ela pregou, não é só isso. Mas a primeira coisa que uma pessoa faz quando ela decide servir a Deus, ela renunciar aos seus desejos e pecados. Renunciar. Glórias a Deus. É desse jeito que você vai ser um verdadeiro adorador. Quando Jesus disse para aquela mulher samaritana que ele estava procurando aqueles, e que aquela hora já era chegada, que ele estava procurando aqueles que iriam adorar em espírito e em verdade. Sabe quem que tem condição de adorar a Deus em verdade? É aquele que tem a verdade dentro do coração, e a verdade é a palavra de Deus. E eu quero encerrar declarando sobre a sua vida essa verdade. Eu não preciso nem colocar na tela não, eu vou ler aqui para vocês, e você esteja em espírito de oração agora, porque Deus ele vai transformar a sua vida nessa noite. Porque nem sempre é fácil servir a Deus, nem sempre é fácil obedecer, nem sempre é fácil renunciar. Às vezes, para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos de uma ajuda do alto, nós precisamos de uma intervenção divina. Deus ele pode intervir na sua vida hoje, Deus ele pode derramar uma porção de fé no seu coração hoje, para que seja como se fosse um propulsor na sua vida. Mas no livro de Romanos, no capítulo 12, eu vou ler, eu queria que você escutasse o versículo 1 e 2. Ele diz assim, olha, talvez aí você está me escutando até agora, você fala assim, essa palavra aí, ela tocou meu coração, e eu quero viver essa verdade, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história. Talvez você é da igreja, talvez você é da igreja, todo mundo sabe que você é da igreja, mas você olha para trás e fala assim, olha, eu só sou da igreja, mas eu não mudei em nada, eu converti, mas eu não mudei, porque são coisas diferentes. A conversão ela te salva, mas a palavra de Deus ela te muda. Quando você aceita Jesus, você é salvo no mundo espiritual, a palavra de Deus afirma isso. Mas quando você deixa essa verdade entrar no seu coração, você vai aprendendo as escrituras, a palavra te limpa, ela te transforma. A conversão ela é imediata, mas a transformação não, a transformação é um aprendizado. Uma pessoa muitas vezes ela converte agora, e ela é salva agora, mas talvez tenha um vício da vida dela, que ela vai precisar de um tratamento, ela vai precisar aprender sobre aquilo. Existem manias, costumes, culturas que vieram lá de trás, de um ambiente pagão onde você vivia, agora você vive num ambiente espiritual, e você vai precisar de ajuda para mudar. E essa palavra, ela diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.